Esta é a segunda característica dos direitos fundamentais, a característica da relatividade. Outra característica que nós podemos apontar para os direitos fundamentais é a característica da inalienabilidade. O que isso significa? Significa que eu não posso alienar meus direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, embora pertençam a mim, é a sua eficácia para o sujeito, é a sua chamada eficácia subjetiva. Os direitos fundamentais não pertencem a mim somente. Eles têm uma eficácia e uma dimensão objetiva, ou seja, eles também interessam a toda a coletividade. Dessa forma, não é porque o direito pertence a mim que eu sou livre para aliená-lo, para vendê-lo, emprestá-lo, doá-lo ou arrendá-lo. Não, basta imaginar o direito à integridade física. Não é porque eu tenho o direito à integridade do meu próprio corpo que eu posso, por exemplo, vender um órgão. Essa conduta é vedada, é proibida pela própria Constituição no artigo 199, parágrafo 4º. Mas ainda que não o fosse, eu seria proibido de vender e comercializar órgãos, porque isso atenta contra a dignidade da pessoa humana e porque os direitos fundamentais são, em regra, inalienáveis. É claro que essa é uma regra geral, quer dizer, existem alguns direitos fundamentais que são alienáveis, existem alguns direitos fundamentais que eu posso vender, que eu posso alienar. É o caso, por exemplo, do direito à propriedade. Mas essa é uma exceção que só confirma a regra. É a terceira característica dos direitos fundamentais, a característica da inalienabilidade. Associada a essa característica da inalienabilidade está também a característica da indisponibilidade. O que quer dizer a indisponibilidade dos direitos fundamentais? Significa que, embora os direitos fundamentais pertençam ao seu titular, ele não pode fazer deles o que quiser. O titular do direito fundamental não pode livremente dispor deles. Por exemplo, o direito à vida tem a sua eficácia subjetiva. Eu sou titular do meu próprio direito à vida. Isso não me autoriza, por exemplo, a cometer o suicídio ou a cometer a eutanásia. É sempre um tema bastante polêmico, mas embora o suicídio não seja crime no Brasil, por uma questão eminentemente prática, mas é certo que induzir, instigar ou auxiliar alguém a tentar o suicídio constitui crime tipificado lá no artigo 122 do Código Penal. Dessa forma, o suicídio e a eutanásia são proibidos, ao menos em princípio, no ordenamento jurídico brasileiro, o que denota, o que confirma que o direito nosso à vida não é livremente disponível. Mais uma vez, essa é a regra geral, quer dizer, existem exceções, existem direitos fundamentais que são disponíveis, ou seja, que são renunciáveis. Qual é um exemplo de um direito fundamental que é disponível, que é renunciável? Mais uma vez, o direito à propriedade. Se eu quiser renunciar às minhas propriedades para virar, por exemplo, um mendigo, ou não um mendigo, mas para virar, por exemplo, um missionário, eu posso livremente dispor dos meus bens até o limite do mínimo existencial. Outro direito que é disponível é o direito à intimidade. Se eu quiser escrever uma autobiografia publicando toda a minha história de vida em seus mínimos detalhes, ninguém, em tese, poderá me impedir, porque o direito à intimidade é um direito disponível. Mas, mais uma vez, essa é uma regra, que é uma exceção que confirma a regra geral. A regra geral é de que os direitos fundamentais são indisponíveis, os direitos fundamentais são irrenunciáveis. Aliás, essa característica da indisponibilidade dos direitos fundamentais é importante quando se vai estudar a atuação dos órgãos estatais, por exemplo, do Ministério Público. Porque a Constituição prevê que o Ministério Público tem por objetivo defender o ordenamento jurídico, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. Ou seja, o Ministério Público, na condição de fiscal da lei, ele não vai atuar em defesa dos direitos individuais disponíveis. Ele só vai se preocupar com a proteção dos direitos fundamentais indisponíveis, ou seja, irrenunciáveis. Da mesma forma, o professor José Joaquim Gomes Canotilho,
português, ele indica que, embora eu possa renunciar a alguns direitos fundamentais, essa renúncia será sempre temporária. Nunca se admitirá a renúncia eterna, a renúncia definitiva de direitos fundamentais. Da mesma forma, o professor Canotilho também anota que a renúncia a direitos fundamentais só é admitida quando não violar o princípio da dignidade da pessoa humana. Essa é justamente a quarta característica dos direitos fundamentais, a característica da sua indisponibilidade, ou seja, da sua irrenunciabilidade. Por outro lado, uma quinta característica que pode ser apontada para os direitos fundamentais é a característica da imprescritibilidade. No direito civil, geralmente se faz a diferença, a distinção entre prescrição e decadência. Prescrição é a perda da pretensão, ou seja, da exigibilidade do direito. Por outro lado, a decadência é a perda do direito em si. Aqui, a doutrina não costuma fazer essa diferença. A gente fala de prescrição como se fosse a perda de um direito pela passagem do tempo. Dessa forma, quando nós falamos que os direitos fundamentais são imprescritíveis, o que nós estamos dizendo é que os direitos fundamentais não se perdem pela passagem do tempo. Quer dizer, não é porque você passou 30 anos sem ir à igreja que perdeu o direito à liberdade de religião. Não é porque você passou 20 anos sem escrever nada que perde o direito à liberdade de expressão. A regra geral é que os direitos fundamentais são imprescritíveis, ou seja, não se perdem com a mera passagem do tempo. Aliás, isso significa também que os direitos fundamentais podem ser exercidos a qualquer tempo. Os direitos fundamentais não se ligam à questão temporal. Mais uma vez, essa é uma regra geral que, é claro, admite exceções. Então, por exemplo, os direitos fundamentais de cunho patrimonial geralmente são prescritíveis. A propriedade pode ser perdida pela passagem do tempo por meio do fenômeno da usucapião, previsto na Constituição Federal e no Código Civil. Também, por outro lado, o direito à indenização por dano moral e material tem os prazos prescricionais estipulados na lei civil. Mas essa é mais uma exceção que apenas vem confirmar a regra geral, a característica geral da imprescritibilidade dos direitos fundamentais. É também por conta dessa característica da imprescritibilidade dos direitos fundamentais que a Constituição prevê dois crimes que são imprescritíveis. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 44, ela prevê que o racismo e a ação de grupos armados contra o Estado e a ordem democrática são direitos que são crimes que são imprescritíveis, justamente porque são crimes que atingem diretamente a existência dos próprios direitos fundamentais. Esta é a quinta característica dos direitos fundamentais, que é a sua imprescritibilidade. O pessoal aqui presencial tem alguma pergunta para fazer, algum esclarecimento para fazer? Sim, eu tenho. Pode dizer, Alander. Meu nome é Alander Santos Leão, sou da Fundação Educação é Tudo. Como saber se um direito fundamental é indisponível ou não? Essa é uma questão bastante complicada. Quer dizer, a doutrina aponta que a gente vai ter que sempre analisar os direitos fundamentais pelo prisma da dignidade da pessoa humana. Ou seja, para você verificar se um direito pode ser legitimamente renunciado ou não pelo seu titular, é preciso fazer um exercício hipotético e imaginar da seguinte forma: será que essa renúncia atingiria a dignidade dessa pessoa? Se a resposta for sim, que há uma violação da dignidade, essa renúncia é indesejável, é ilícita. Mas se se tratar de um direito fundamental, que uma vez renunciado temporariamente, não vai violar a dignidade dessa pessoa, a renúncia é plenamente possível. Por exemplo, o direito à propriedade, em regra, é disponível, em regra é renunciável. Eu posso doar todas as minhas propriedades, mas o próprio Código Civil prevê que eu não posso doar todos os meus bens de forma que eu fique sem ter com que me manter, com que guardar minha própria subsistência. Então, a nota diferenciadora para saber se um direito fundamental é renunciável ou não é verificar se a renúncia a esse direito fundamental afetaria diretamente a dignidade da pessoa renunciante.
Outra característica muito importante dos direitos fundamentais, e às vezes até esquecida pelos manuais de direito constitucional que tratam da matéria, é a característica da indivisibilidade. Os direitos fundamentais são indivisíveis, ou seja, embora a gente fale na existência de gerações de direitos fundamentais, que é inclusive o nosso assunto da aula próxima, embora existam gerações de direitos fundamentais, é bem verdade que os direitos fundamentais são um todo indivisível. Ou seja, eu não posso separar os direitos fundamentais e dizer quais aqueles que devem ser cumpridos ou não. Isto é incorreto. Aliás, a doutrina do direito constitucional hoje aponta que todos os direitos fundamentais são normas jurídicas e, portanto, normas obrigatórias, normas de exigibilidade obrigatória. Trocando em miúdos, eu não posso dizer que eu vou desrespeitar os direitos fundamentais só um pouquinho. Ou eu vou desrespeitar os direitos fundamentais só para aquela pessoa. Ah, mas ele é o Fernandinho Beiramar. Ah, mas ele matou uma criança. Vamos relativizar os direitos fundamentais só para essa pessoa. Isto é abrir o precedente para a violação de todos os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais têm a característica da indivisibilidade. É a sexta característica dos direitos fundamentais. Usando uma metáfora do cotidiano, a gente poderia dizer que os direitos fundamentais são como uma manada e o seu respeito é a porteira. Não adianta. Se a gente abrir a porteira para um boi passar, a manada toda passa. Ou seja, se a gente desrespeitar o direito fundamental de uma pessoa, a gente está abrindo precedente para desrespeitar os direitos fundamentais de todos. O meu, o seu, o nosso, amanhã ou depois. Não é à toa que todas as ditaduras começam com o desrespeito de apenas alguns direitos fundamentais. O principal teórico do nazismo, o considerado jurista mor do nazismo, Carl Schmitt,